Parte 2. Valared, o asteroide de Wizin, coçou o queixo, refletindo sobre a situação. Não era supersticioso nem medroso, mas não lhe agradava a perspectiva de ficar sozinho com um estranho de cabelos brancos. Finalmente tomou uma decisão. Saiam daqui, ordenou aos guardas. Quanto a você, sente-se. Não aqui, um pouco mais afastado, se não for incômodo. O desconhecido sentou-se e já não portava a espada e nem a capa preta. Sou todo ouvidos, disse Valared, brincando com uma pesada maçã pousada no tampo da mesa. Sou Valared, o asteroide de Wizin. O que tem a dizer, senhor bandido, antes de ser despachado para as masmorras? 3 mortos e uma tentativa de enfeitiçamento. Nada mal. Aqui em Wizin costumamos empalar os culpados por esse tipo de coisa. Mas, como sou um homem justo, pretendo ouvi-lo antes. Portanto, fale. O Riviano abriu a jaqueta e tirou um pergaminho de pele de cabra branca. Vocês têm afixado isto nas tabernas e nas encruzilhadas, falou baixinho. É verdade o que está escrito aqui? Ah, sim, murmurou Valared, olhando para as runas gravadas no pedaço de pele. Então é disso que se trata. Devia ter adivinhado, sim, é a mais pura verdade. O pergaminho está assinado por Foltest, rei de Teméria, Ponatar e Marrakan, o que significa que é verdadeiro. Mas uma proclamação é uma proclamação, e leis são leis. Meu papel aqui em Wizin é fazer com que as leis sejam cumpridas, e não vou permitir que pessoas sejam assassinadas, sem mais nem menos. Deu para entender? O Riviano assentiu com a cabeça, demonstrando que entenderá. Valared resfolegou furiosamente. Você tem a divisa de bruxo? Indagou. O desconhecido voltou a enfiar a mão na jaqueta, dessa vez retirando um medalhão redondo pendurado numa corrente de prata. Nele estava gravada a cabeça de um lobo com as presas arreganhadas. E você tem nome? Pode ser qualquer um, não estou perguntando por curiosidade, mas para facilitar nossa conversa. Meu nome é Gerald. Pois que seja Gerald, de Rivia, como deduzo por seu sotaque. Isso mesmo, de Rivia. Sabe de uma coisa, Gerald? Não se envolva neste assunto, disse Valared batendo com a mão na proclamação. É um caso bastante sério, muitos já tentaram isso, meu irmãozinho. Não é o mesmo que arrebentar a cabeça de um par de patifes. Estou ciente disso. É minha profissão, senhor asteroide. Na proclamação está escrito 3.000 ducatos de recompensa. 3.000, confirmou Valared de boca cheia. E mais a mão da princesa, segundo dizem por aí, embora nosso amado Foltest não tenha acrescentado isso à proclamação. Não estou interessado na princesa. Falou calmamente Geralt, sentado imóvel, com as mãos sobre os joelhos. O importante é o que está escrito, 3.000 ducados. Ah, que tempos! Suspirou o Asteroth. Que tempos desgraçados, meu senhor. Há apenas 20 anos quem poderia imaginar, mesmo estando embriagado, que pudessem existir tais profissões. Bruxos, assassinos errantes de basiliscos, caçadores ambulantes de dragões e demos dos pântanos. Diga-me, Gerald, sua profissão permite beber cerveja? Lógico que sim, certamente. Valared bateu palmas. Por favor, cerveja! Ele gritou. Quanto a você, Gerald, achegue-se. A cerveja estava fria e espumosa. Vivemos em tempos asquerosos, monologava Valared, bebericando da sua caneca. Circulam por aí todos os tipos de imundícies. Em Marrakan, nas montanhas pulpulam bobolacos. Nas florestas, costumávamos ouvir os uivos dos lobos. E agora? Agora só se vêem espectros, bosqueolos, lobisomens e outros seres estranhos. Nos vilarejos, ondinas e carpideiras raptam criancinhas, e já levaram mais de 100 delas. Doenças das quais nunca se ouviu falar graçam por toda a parte. É de arrepiar, e, para completar o quadro, ainda por cima isto. Empurrou o pergaminho pelo tampo da mesa. Não é de estranhar, Gerald, que haja tanta demanda por seus serviços. E quanto a essa proclamação, Sr. Asteroth? Gerald ergueu a cabeça. O senhor conhece mais detalhes? Valared reencostou-se na cadeira e entrelaçou as mãos sobre a barriga. Detalhes você indaga? É lógico que conheço. Não de primeira mão, mas de fontes seguras. É isso mesmo que desejo saber. Bem, já que parece irredutível, escute-me. Valared tomou mais um gole de cerveja e abaixou a voz. Nosso amado Foltest, quando ainda era príncipe durante o reinado de seu pai, o velho Medel, já nos mostrou do que era capaz. E era capaz de muito. Acreditávamos que aquilo passaria com o tempo,
mas pouco depois de sua coroação, logo após a morte do velho rei, Foltest se superou. Ficamos atônitos. Em poucas palavras, fez um filho na própria irmã, Eida. Ela era mais jovem. Andavam sempre juntos, mas ninguém suspeitou de nada. Talvez a rainha. De qualquer modo, lá estava Eida, com uma barriga daquelas, e Foltest falando em casamento. Um casamento com a irmã. Você se dá conta disso, Geralt? A situação se complicou ainda mais, já que exatamente naquela época, Vesemir de Novigrad teve a brilhante ideia de casar sua filha Dalka com Foltest, e enviou uma delegação. Tivemos que segurar o rei pelas pernas e pelos braços, porque ele queria xingar e bater nos emissários. Ainda bem que conseguimos, pois se Vesemir tivesse se ofendido, nos teria arrancado o fígado. Depois, não sem a ajuda de Eida, que tinha influência sobre o irmão, conseguimos dissuadi-lo de seu propósito de um casamento imediato. Quando chegou a hora, Eida deu à luz. E agora preste atenção, porque é aí que tudo começa. Não foram muitas pessoas que viram o que nasceu, mas uma das parteiras pulou da janela da torre e morreu, enquanto a outra ficou com a mente afetada. Está lelé até hoje. Diante disso, acredito que o recém-nascido não fosse especialmente bonito. Era uma menina, que morreu logo em seguida. Imagino que ninguém teve muita pressa em cortar o cordão umbilical. Eida, por sorte, não sobreviveu ao parto. Depois, meu irmãozinho, Foltest cometeu mais uma estupidez. A recém-nascida deveria ter sido queimada ou, sei lá, enterrada num lugar deserto, e não guardada no sarcófago no subsolo do castelo. Tarde demais para se lamentar. Geralt ergueu a cabeça. De qualquer modo, vocês deveriam ter chamado um dos Versardos. Está se referindo àqueles charlatões, com gorro pontudo e feitado de estrelinhas? É lógico que chamamos, mais de 10, porém apenas depois de termos tomado ciência do que jazia naquele sarcófago e saía dele toda a noite. Mas não pense que começou a sair logo. Ah não. Depois do enterro tivemos 7 anos de paz, até que numa noite de lua cheia, ouvimos gritos no castelo. Gritos desesperados e muita agitação. Não preciso entrar em detalhes, você entende desse assunto e leu a proclamação. A recém-nascida cresceu, e bastante dentro da tumba, e seus dentes se desenvolveram de uma maneira impressionante. Em poucas palavras, virou uma esfinge. É uma pena que você não tinha visto os cadáveres, eu vi. Se você não tivesse visto, certamente teria evitado entrar em um Izin. Geralt permaneceu calado. Então, continuou Varalet. Como lhe disse, Foltest convocou um monte de feiticeiros. Ficaram gritando, cada um mais alto que o outro. E faltou pouco para se agredirem com aqueles cajados com que andam por aí. De certo para afugentar os cachorros, quando alguém os atiça contra eles. E estou convencido de que as pessoas costumam atiçá-los com frequência. Perdoe-me, Geralt, se você tem outra opinião dos feiticeiros, levando em consideração sua profissão. Provavelmente você deve ter, mas para mim, eles não passam de boçais e aproveitadores. Vocês bruxos despertam mais confiança, pelo menos vocês são, como dizer, mais concretos. Geralt sorriu, mas não fez nenhum comentário. Mas voltemos ao assunto principal. O Asterost olhou para dentro da caneca e despejou mais cerveja, na sua e na do Riviano. Algumas recomendações dos feiticeiros até que não pareciam tão estúpidas. Um deles sugeriu que a esfinge fosse incendiada, com o sarcófago e o castelo. Outro recomendou que lhe cortassem a cabeça com uma espada. Os demais eram partidários de cravar estacas de betula em várias partes de seu corpo, evidentemente durante o dia, quando, exausta pelas excursões noturnas, ela estivesse dormindo no caixão. No entanto, um velho eremita corcunda, com um gorro pontudo no crânio totalmente calvo, afirmou que tudo não passava de um encanto fácil de desfazer, e que a esfinge voltaria a ser a filhinha de Foltest. Linda como uma pintura até. Para isso, bastaria passar uma noite na cripta, então imagine, Geralt, quão mentecapto ele era. O tal velhinho foi passar a noite no subsolo do castelo. Como você pode imaginar, não sobrou muito dele. Aparentemente apenas o gorro e o cajado, mas Foltest agarrou-se a essa ideia com unhas e dentes, proibiu qualquer tentativa de matar a esfinge e atraiu para o Izin charlatões e mais charlatões, de todos os recantos do reino, para que desfizessem o feitiço, transformando o monstro de volta numa princesinha. Aquilo sim, era uma corja de pilantras, umas velhotas encurvadas, uns capengas todos sujos, sarnentos, davam pena. E aí todos se puseram a fazer encantos, principalmente sobre pratos de comida e canecos de cerveja. É verdade que Foltest ou o Conselho de Anciões logo desmascararam vários deles,
Até penduraram alguns em ameias, mas poucos, muito poucos. Eu teria enforcado todos. Acho que não preciso acrescentar que a estreia de cada dia devorava mais e mais pessoas, sem dar a mínima para os encantamentos nem para o fato de Foltest não morar mais no castelo. Aliás, ninguém morava mais nele. Valared interrompeu seu relato. O bruxo permanecia calado.